Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. Estou aqui no Centro de Espiritualidade Josefina da cidade de Apucarana, no estado do Paraná. Eu partilhei com vocês, através aqui do Centro de Espiritualidade, algumas ideias a respeito da santidade. E a gente entendeu que santidade é uma situação que a graça produz na pessoa. E a graça é uma amizade com Deus. Sim, a graça, a amizade com Deus e, consequentemente, a santidade começam no batismo, quando a gente recebe tudo isso, como sementes. Mas também quando a gente decide que isso seja real, verdadeiro na nossa história. As santas, os santos, ao longo dos séculos, fizeram cada um a sua experiência. Descobriram e vivenciaram a graça e isso os tornou santos. Algumas vezes nós achamos que santidade tem a ver com perfeição. Tem a ver com estar tudo certinho nos lugares, nas situações, conforme se espera. E a santidade não é bem isso, não. Muitas vezes a vida de uma santa e de um santo é também caótica, porque colocada em situações, a vida dessa pessoa que se santificou e foi santificada pela graça, acontece em ambientes conflitivos, em situações até de perseguição. Falar então de santidade é falar de experiências múltiplas, de muitas, eu diria até incontáveis experiências que mulheres e homens fizeram com Deus ao longo destes séculos. E uma das pessoas que fizeram essa experiência de santidade é este que é lembrado aqui neste quadro, Padre José Calvi, missionário oblato de São José, italiano de nascimento, mas que viveu no Brasil. Quero partilhar com vocês algumas ideias, algumas notícias e algumas impressões a respeito deste padre, meu confrade, isto é, da mesma congregação da qual eu faço parte. O José Calvi, ou como era o seu nome lá na Itália, Giuseppe Calvi, ele nasceu no dia 1º de maio de 1901, na cidade de Cortemiglia, uma cidadezinha muito bonitinha ainda hoje, né? A sua família, uma família muito simples. O seu pai era um trabalhador braçal, a sua mãe trabalhava em casa, responsável pelo bem-estar da família inteira. Esse jovem foi batizado, essa criança, Giuseppe Calvi, foi batizada com 7 dias de vida. E depois, com 9 anos, ele foi crismado. E alguns anos depois, surgiu nele um desejo. O desejo de seguir a Cristo, mas de um modo muito especial, como padre. E, naquela época, ele precisava encontrar um local que o acolhesse e no qual ele poderia fazer os seus estudos, as suas preparações. Ele escolheu a congregação dos Oblatos de São José. E foi assim que ele entrou nesta congregação e muito frágil de saúde, bastante assim limitado fisicamente, este jovenzinho lutou contra os seus limites, lutou contra suas pequenas enfermidades e conseguiu fazer todo o processo formativo. Ele fez a que se chama a Escola Apostólica, ou o Seminário Menor, ele fez o noviciado, ele estudou filosofia e estudou parte da teologia ali na cidade de Asti, na Itália, onde fora fundada a Congregação dos Oblatos de São José. E ele decidiu ter um perfil, o perfil da humildade. Minha gente, vamos entender humildade não como uma situação de conforto para não se comprometer com as coisas, ou uma situação que nos coloca meio à margem para não nos envolvermos com pessoas,
não vamos entender humildade como um acanhamento. Então a pessoa é acanhada, a pessoa tem assim vergonha de se expor, então ela é humilde. Não, não é humilde. Eu não estou falando desse tipo de humildade. Estou falando de uma humildade que é uma virtude, que é uma escolha pessoal. Quero ser humilde, pois quero expressar um modo de vida. E seguramente o modo de vida que ele queria expressar, o jovem Giuseppe Calvi, estudante, religioso oblato de São José, estudante se preparando para o ministério ordenado de padre, o modelo que ele desejava expressar com esta humildade era São José e Maria, dois que ele tinha uma devoção extraordinária. Então, conhecemos um pouquinho Giuseppe Calvi nesses primeiros momentos de vida. Num próximo vídeo no qual nós nos encontraremos, nós iremos ver mais alguma coisa a respeito desta figura muito interessante, o padre servo de Deus, José Calvi. A gente se encontra, por enquanto, graça e paz para vocês.